Lula mentiu, foi um estelionato eleitoral, tá claro. Por que não deixaram mostrar isso para o povo brasileiro, as nossas instituições eleitorais? Isso é uma injustiça, o brasileiro foi enganado. Senador faz denúncia gravíssima sobre o governo Lula, mostrando provas claras para todo o Brasil, e agora a verdade finalmente apareceu. Vamos mostrar aqui o absurdo que o senador escancarou para todo o Brasil, e agora a situação de Lula no Congresso Nacional ficou bastante difícil, pois após essa bomba que o senador Eduardo Girão vai denunciar aqui, o governo Lula pode estar com seus dias contados ali em Brasília e a tensão só aumenta. Eu quero que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e dá um like agora, porque dando um like, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas e o Brasil precisa saber essa verdade. Confira aqui, porque este é o melhor vídeo desta semana que temos para te mostrar. Confira agora. Se tem uma coisa que durante a campanha, quem estava sabendo que o PT, quem é o PT, que defende o PT, como antes de sonhar entrar na política eu conhecia, eu acompanhava como ativista pró-vida e pró-família. Quando a gente, na eleição do ano passado, citava, lembrava aos brasileiros que o governo Lula era pró-aborto, que o Lula sempre foi amigo de ditadores, Daniel Ortega, Maduro, Cuba, que essa cultura, esse ataque à família com banheiros, nossos filhos, nossos netos com banheiros unissex, quando a gente tentava dizer isso, do outro lado, o TSE proibia, rechaçava, multava, principalmente o candidato que fazia o contraponto, que era Jair Bolsonaro. Mas olha como a verdade, ela pode até demorar, mas ela é que prevalece, que triunfa sempre. Aborto. Governo Lula, assim que assumiu, tira o Brasil do Consenso de Genebra, que reunia 50 países pró-vida, claramente a favor da vida desde a concepção. Revoga uma portaria do Ministério da Saúde, o governo Lula, que vai identificar estuprador. No caso de mulheres que procuram fazer o aborto, tem que ter óbvio, para identificar quem fez esse ato hediondo, que é o estupro. Tem que identificar o estuprador, era necessário comunicar às autoridades. O governo Lula vai lá e revoga a portaria. A questão de maconha no Conselho, agora, Conselho Nacional de Saúde, a própria ministra assina o documento junto, uma resolução, tá lá que o governo Lula é pró-legalização do aborto e pró-legalização da maconha. Tudo aquilo que ele escreveu durante a campanha aos cristãos, se comprometendo que não era, que era a favor da vida, que era a favor de criança sem drogas, que respeitaria a vida plena em todas as suas fases. Lula mentiu, foi um estelionato eleitoral, tá claro. Por que não deixaram mostrar isso para o povo brasileiro, as nossas instituições eleitorais? Isso é uma injustiça, o brasileiro foi enganado. E agora vem essa última, dos banheiros unissex. Olha só, a resolução número 2, de 19 de setembro de 2023, do Ministério dos Direitos Humanos, e publicada no Diário Oficial, diz ipsilíteres, abro aspas, estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis, mulheres e homens transexuais e pessoas transmasculinas e não binárias e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Na prática, o que estamos vendo é o governo Lula se valendo do aparato estatal e por razões ideológicas para fazer avançar a agenda de gênero nas escolas, inclusive envolvendo estudantes menores de idade em formação, seus filhos, seus netos, brasileiros que estão nos acompanhando. O respeito a todo ser humano, seja qual for a opção, é fundamental e deve ser cultivado. Porém, os possíveis danos advindos desse tipo de prática são conhecidos em nível pessoal e social, tendo o Ministério dos Direitos Humanos agido como grande ativista nesse sentido. A resolução do Ministério dos Direitos Humanos gerou forte repercussão,
sendo que os deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros afirmaram que o governo federal estava com isso, instituindo os banheiros unissex. O ministro Silvio Almeida enviou ofício à Advocacia Geral da União, dizendo que, abre aspas, lastreado em fake news e assacando ofensas ao senhor presidente da República e a este signatário, ele, ministro Silvio Almeida, o deputado federal Nicolas Ferreira divulgou o vídeo em que distorce a mencionada resolução do Conselho, afirmando que o ministro dos Direitos Humanos iria instituir o banheiro unissex nas escolas do Brasil. Mas olha só, senador Sérgio Moro, já lhe passo a palavra. O ministro disse também no ofício à AGU que, abre aspas, os banheiros unissex não foram instituídos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a resolução número 2 não é vinculante. E em segundo lugar, porque não se trata de banheiro unissex. É certo que o documento elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos das Pessoas LGBTQI+, não possui caráter de obrigatoriedade e tampouco ordem vindo de alguma autoridade superior que determine o cumprimento de resolução sobre tema. Mesmo assim, o artigo 5º, e eu peço a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo, da mencionada resolução diz, abre aspas, deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade ou expressão de gênero de cada estudante. E seguindo a mesma linha, diz o artigo 6º da mesma resolução, abre aspas, devem ainda ser implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violência ou discriminações. 1. Sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes masculinos e femininos nos espaços públicos. Senador Moro, na verdade, o termo banheiro unissex não é encontrado, literalmente, em nenhum artigo na resolução. Mas da mesma forma como acontece historicamente, na questão da defesa da vida desde a concepção, eles nunca utilizam a palavra aborto. Eles preferem, no eufemismo mau caráter, utilizarem o termo interrupção de gravidez, que é a mesma coisa, para ludibriar, para enganar o brasileiro de bem. Assim como criaram a designação maconha medicinal para defender a legalização da droga. Tudo puro eufemismo de um governo que quer sim a instalação desses banheiros, que quer a confusão, a destruição da nossa família, do aborto, a depravação das drogas, a libertinagem completa. Eu tenho o mesmo sentimento de indignação. Foi uma resolução publicada no Diário Oficial da União. Assim como o do Conselho Nacional de Saúde, que o governo defende o aborto e a maconha, a liberação dos dois. Então é uma farsa esse governo, esse Ministério dos Direitos Humanos não honra o termo direitos humanos, preocupação zero com arbitrariedades que aconteceram durante o dia 8 de janeiro. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, quem errou tem que pagar, seja de direita, de esquerda, infiltrado. Mas o ministro dos Direitos Humanos não falou uma palavra sobre, por exemplo, os advogados que não tiveram seus direitos respeitados, assim como também direito das pessoas que foram presas. Outra coisa, o que o ministro dos Direitos Humanos falou sobre Daniel Ortega, sobre os abusos que estão acontecendo perseguindo adversários? Nada, se cala. Sobre Maduro, que nós pudemos ouvir a Marinha Corina Machado aqui no Senado, pouco tempo atrás, falando das arbitrariedades daquele regime ditatorial, que o governo Lula se cala. Porque ele está junto. Nós não estamos mais numa democracia no nosso Brasil, e eu não vou cansar de falar isso dentro do Brasil e fora do Brasil, do que está acontecendo. A verdade vai prevalecer. E, senhor presidente, para encerrar, na verdade, há tempos que o deputado Nicolas Ferreira vem denunciando essa situação.
desses banheiros unissex, da imposição da